Bem-vindos! Hoje a gente vai fundo num clássico. Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Um livro, assim, que promete muito, né? Sobre sucesso, riqueza. Exato. Nossa fonte são trechos-chave dessa obra. E a nossa missão aqui é destrinchar esses ensinamentos. E fiquem ligados que no finalzinho a gente traz umas dicas bem práticas de como aplicar isso tudo hoje em dia. Boa. Para começar, então, o livro todo parece que gira em torno de um tal segredo. Algo que o Andrew Carnegie teria contado para o Hill. Sim, e o fascinante é que o Hill não recebeu só essa dica. Ele foi atrás, sabe? Entrevistou centenas de pessoas de muito sucesso na época. Ford, Edison, gente desse calibre. Tentando achar um padrão, né? Isso, uma fórmula, uma filosofia por trás das grandes fortunas e realizações. E a conclusão dele foi que não dependia tanto de estudo formal, mas uns princípios mentais, coisas que, qualquer um poderia aprender e usar. Mas esse segredo, ele fica falando, só que nunca diz o segredo é X. O que seria então na sua leitura? Olha, o que parece, lendo nas entrelinhas, é que o segredo não é uma palavra mágica. É mais a aplicação de todos os princípios que ele descreve de forma disciplinada, sabe? Juntos. Entendi. É o sistema todo funcionando. Exato. E a base de tudo é uma ideia bem forte, que os nossos pensamentos são coisas reais, com poder. Pensamentos são coisas que podem virar riqueza material. É essa a ideia central, que podem ser transmutados, como ele diz, em resultados concretos. E o ponto de partida para isso tudo é o desejo. Mas não um querer qualquer, né? Ele bate muito na tecla do desejo ardente, uma obsessão quase. Isso mesmo. Lembra da história do Edwin C. Barnes? O cara que queria trabalhar com o Thomas Edison, não só para ele. Lembro? Ele apareceu lá sem conhecer ninguém, pobre, mas com uma determinação. Pois é, e não desistiu. Ficou lá até conseguir a chance dele. Este tipo de desejo, essa intensidade, é o combustível para a coisa toda. Faz sentido. E para não ficar só na teoria, o Hill dá um método. 6 passos bem práticos para transformar esse desejo em grana. Os famosos 6 passos. Vamos lá. O primeiro é... Primeiro, fixar na mente a quantia exata de dinheiro que você quer. Nada de muito dinheiro, tem que ser específico, número mesmo. Ok, quantia exata. E o segundo? Determinar exatamente o que você pretende dar em troca desse dinheiro. Ninguém consegue algo por nada, né? Qual o seu preço, o seu esforço? Certo, a contrapartida. Terceiro. Estabelecer um prazo definido para conseguir esse dinheiro, uma data limite. Quarto passo. Criar um plano detalhado para alcançar isso. E o mais importante, começar a agir imediatamente, mesmo que você não se sinta totalmente pronto. Ação imediata. Quinto passo é colocar no papel. Exatamente. Escrever tudo isso, a quantia, o que vai dar em troca, o prazo, o plano. Deixar bem claro, para você mesmo. E o sexto? Que envolve a mente, a visualização. Isso. Ler essa declaração escrita em voz alta 2 vezes por dia, de manhã ao acordar e à noite antes de dormir. E enquanto lê, o ponto-chave é visualizar, sentir e acreditar que você já possui aquele dinheiro. Aí entra a fé, então. A crença total de que vai conseguir. Exato. A fé é o próximo pilar. E a ferramenta que ele propõe para construir e fortalecer essa fé é a autossugestão. Que seria tipo conversar com o próprio subconsciente. É por aí. É alimentar o subconsciente com o seu desejo, carregado de emoção e fé. Repetir para si mesmo, com sentimento. Hill até dá uns passos para construir autoconfiança, que envolve afirmar a capacidade, visualizar o objetivo, focar no plano escrito. E agir com integridade, né? Ele menciona isso também. Fundamental. Agir com base na verdade e na justiça, ele diz. Repetir essas afirmações com emoção todo dia. Tá. E depois do desejo e da fé, vem o conhecimento. Mas ele faz uma distinção importante, né? Sim. Ele diz que conhecimento geral, tipo cultura geral, não enriquece ninguém por si só. O que vale é o conhecimento especializado. Aquele que pode ser usado para um fim útil. Isso. E não basta ter o conhecimento, tem que organizar e aplicar através de planos práticos.
Pode vir de estudo, experiência, mentores, mas tem que ser direcionado. E a imaginação entra aí como a oficina onde esses planos são criados. Perfeito. A imaginação é a oficina da mente. Pode ser a sintética, que só combina ideias que já existem de um jeito novo. Ou a criativa, que busca ideias novas, intuições, tipo um insight. Exatamente. Ele acredita que essa imaginação criativa pode até acessar uma inteligência infinita. A história da Coca-Cola, que ele cita, como uma ideia simples, nutrida pela imaginação e por um plano, virou uma fortuna, ilustra bem isso. Mas planos grandes assim, geralmente a gente não faz sozinho, né? Aí que entra o tal do mastermind. Isso, a mente superior ou mastermind. É um dos princípios mais fortes do livro, eu acho. Que seria... A coordenação de conhecimento e esforço num espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para alcançar um objetivo definido. Tipo uma aliança de mentes? Exato, como Ford, Edison, Firestone. Eles se ajudavam, trocavam ideias. Hill diz que essa aliança cria tipo uma terceira mente, invisível, mas muito mais poderosa que a soma das mentes individuais. Interessante. Por outro lado, o que impede as pessoas de chegar lá? Ele fala muito de decisão e persistência, né? Ah, sim. Para ele, a falta de decisão rápida e a facilidade em desistir são duas das maiores causas de fracasso. É a história clássica do garimpeiro, o R.U. Darby, que parou de cavar a 1 metro do ouro. Essa mesma, um exemplo trágico de falta de persistência. Hill observou que as pessoas de sucesso tomam decisões rápido e, se precisam mudar, mudam devagar, com cuidado. Já os que fracassam... decidem devagar e mudam de ideia toda hora. Exato. A persistência, que nasce da força de vontade e se alimenta do desejo ardente, é o que faz a pessoa atravessar as derrotas temporárias, como ele chama. E para conseguir persistir, tem que enfrentar os medos, né? Com certeza. Ele mapeou 6 medos básicos que, segundo ele, assombram a maioria das pessoas. Medo da pobreza, da crítica, da doença, de perder o amor de alguém, da velhice e da morte. Isso. Ele argumenta que a gente precisa entender e dominar esses medos. A preocupação, por exemplo, ele vê como um estado de medo que se instala pela indecisão. Controlar isso é vital para manter o foco e a persistência no objetivo. Uau! Então, para amarrar tudo, a grande mensagem é que a riqueza, o sucesso, começam mesmo na nossa cabeça. Sim, começa com um desejo muito forte, quase uma obsessão positiva. Alimentado pela fé, pela crença de que é possível, transformado em planos concretos pela imaginação e pelo conhecimento certo. E aí, impulsionado pela decisão firme, pela persistência, mesmo com obstáculos. E muitas vezes amplificado pela força de um grupo, de um mastermind. Perfeito. E como a gente prometeu, vamos para as dicas práticas. Como trazer isso para o nosso dia a dia hoje? Bom, baseado nesses princípios, a gente pode pensar em algumas coisas. Primeiro, defina com clareza. Usa aqueles 6 passos do Hill para definir um objetivo seu. Pode ser financeiro ou outra coisa. Importante, seja super específico. Escrever e ler todo dia com emoção. Isso. Segundo, cultive a fé. Pratica a autossugestão. Use afirmações, visualize o resultado como se já fosse real. É programar a mente. Terceiro, busque conhecimento aplicado. Identifica o que você precisa saber para chegar lá e onde achar isso. Cursos, livros, mentores e o principal, use esse conhecimento. Quarto, monte seu mastermind. Mesmo que pequeno, um grupo de pessoas que te apoiam, com quem você possa trocar ideias de forma construtiva, sabe? Em harmonia. Boa. Quinto, seja decidido e persistente. Treine tomar decisões mais rápido e se manter firme nelas. Encare os problemas como aprendizado, não como sinal para parar. Lembra do Darby. Às vezes a diferença é só continuar um pouco. E por último, encare seus medos. Tente identificar quais daqueles 6 medos básicos podem estar te segurando e tome a decisão consciente de agir apesar deles, mantendo o foco no seu propósito maior. Ótimas dicas. Para fechar, então, fica uma frase do próprio Hill para a gente pensar. O homem é tão grande quanto a medida de seu pensamento. Forte, né? Muito. Se os nossos pensamentos realmente criam a nossa realidade, fica a pergunta: que tipo de realidade cada um de nós está construindo agora, nesse momento?